esse curso de residência em agrofloresta, né, ele tem tanto o conteúdo do curso introdutório quanto avançado, né? Então, a gente tem uma abordagem, né, sobre agricultura sintrópica, agrofloresta, né, a regeneração, fala um pouco sobre ecologia, né, a leitura da paisagem, entra no ambiente do planejamento, do design regenerativo, né, de como a gente planejar e o passo a passo para essa implantação. E a gente fala também de manejo e viabilidade. A ideia de gravar esse vídeo, né, gravar essa aula, é trazer o conteúdo introdutório. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, né, acho que antes da gente entender o que é agricultura sintrópica, a importância dessa tecnologia, desse instrumento que está revolucionando vidas e regenerando muitas terras, né, a gente precisa saber também um pouco da história, né? Onde que a gente está agora e por onde que a gente passou. Então, eu vou trazer aqui um panorama, né, da agricultura, né? Então, a gente, partindo desde lá dos semeadores caminhantes, né, os caçadores-coletores, né, que evoluiu durante milhares de anos, né, junto com as plantas, com os fungos, com as bactérias. Então, tudo cresceu e evoluiu juntos nessa interação, não é? Todos filhos da terra, né? E esses caçadores-coletores, eles andavam, circulavam, né, de acordo com as dinâmicas naturais, com as estações, com os movimentos lunares. Então, na Terra, tudo é vivo e tudo se movimenta, e nós, humanos, os animais, né, segue essa mesma dinâmica. Então, por milhares de anos, o ser humano ele se movimentava pela Terra de acordo com as estações, né? E nesse movimento ele foi interagindo com as espécies de plantas, né, com as árvores, e nessa troca evoluíram juntos. Então, digamos que uma árvore frutífera, né, que sabia que naquela determinada estação aquele bando de hominídeos ia estar passando por ali e ia colher aquela fruta, então ela sabia que naquele determinado período ela precisaria estar ofertando este fruto como uma estratégia de interação e também como uma estratégia, né, para propagar o seu genótipo, a sua genética, né, para continuar evoluindo também em outros ambientes, né? Então, esse ser humano, esse animal, mamífero, pássaro, ele pegava esse fruto e ia levando a sua semente e deixando em outros locais, e essa planta ia se adaptando ao novo contexto de clima e evoluindo como espécie, não é? Então, nessas caminhadas, não é, nas trilhas, não é, nos caminhos, esses caçadores-coletores acabavam plantando muita coisa, e chegou um momento que ele não precisou caminhar tanto porque já tinha comida no caminho. Ele foi fazendo esses bosques nessas caminhadas e foi percebendo com o tempo que ele tinha um papel importante nisso, que aquela semente que ele deixou lá ano passado ou na estação anterior, ela brotou e deu uma árvore que deu fruto. Então ele foi se descobrindo um agricultor, né? Foi se descobrindo um agente ativo no processo de dinamização natural e propagação de sementes, né? Então, com o tempo, né, a isso, né, com as 12 mil anos atrás, né, o ser humano começou a fixar-se mais nesses ambientes abundantes, nesses ambientes próximos aos rios, com terras férteis, e criar, né, as suas aldeias, vilarejos e, consequentemente, as cidades, né? Então, mudou muito, mudou a paisagem, porque começou a ter uma interferência muito maior na paisagem, nas construções, nos ambientes, nos abrigos, na condição das plantas, na seleção das espécies que estão em torno dessas aldeias, desses vilarejos. E aí começou todo esse processo também de domesticação das plantas, né? E tendo nesse momento um papel essencial, né, da mulher. As mulheres que eram as agricultoras nesse período eram quem ficavam nesses ambientes das aldeias cultivando a terra, entendendo os ciclos lunares, entendendo o potencial e o poder das ervas. Então, eram as mulheres são as precursoras da agricultura, enquanto o homem ia caçar, ia fazer outras atividades fora da aldeia, fora do vilarejo, as mulheres estavam cuidando da terra, né? Então, com o tempo, né, essa agricultura começou a ter uma produtividade maior e começou a abastecer alguns vilarejos maiores, outras cidades, e aí ter essas trocas, né, e a comercialização
e isso acabou gerando uma condição de ampliação dos territórios agrícolas, né? E também uma ampliação nas relações de poder, né? Ou seja, começou a criar impérios, criar cidades maiores, criar uma condição das pessoas começar a migrar para esses ambientes, né? Ambientes mais urbanos, digamos. Isso num processo histórico aí, né? Dos 10.000 aos 3.000 anos atrás, foi o que marcou a agricultura, né? E nos últimos 1.000 anos, principalmente, né, enfim, a agricultura passou a moldar a sociedade de uma forma muito intensa, né? Então, desde as dinastias, os reinos aqui que utilizavam da força de trabalho das pessoas para ampliar o seu poder, né? A gente viu isso consequentemente no período da colonização, a partir, né, da expansão, né, territorial dos países europeus na América, na África, em outras regiões do mundo, né? Utilizando uma forma de agricultura de ocupação desses territórios a partir da monocultura. Então, aquelas selecionaram algumas espécies para produzir bastante e criar uma condição, não é, de enriquecimento, extraindo de outros territórios, extraindo também a cultura e a forma como aquelas populações tradicionais desenvolviam a sua agricultura e a relação com o meio. Né? Então, era uma agricultura de monocultura e de controle, né? E controle com base principalmente na escravidão. Né? Então, a gente teve um período aí da agricultura que foi utilizada como um mecanismo de controle social, mecanismo de relações de poder. Né? E quando começou o processo de industrialização, então a agricultura começou a ter outros aliados, digamos, aliados que da indústria farmacêutica, químico-farmacêutica, da indústria alimentícia, porque nesse período já tinha mais de 70%, 60% da população em ambientes urbanos consumindo, não é, uma alimentação mais limitada, sem diversidade, né, e começaram a ficar mais doentes, e isso alimentar esse mercado que vendia o veneno e o antídoto. Né? Portanto, a gente tem ainda um reflexo muito grande na forma de fazer agricultura desse período, né, onde essas indústrias colocaram essa característica industrial na agricultura, né, e seu consequente impacto na saúde e na cultura das pessoas, né? E nos últimos 70 anos, a gente vê uma agricultura que é baseada numa tal de Revolução Verde, né, que surgiu lá nos Estados Unidos, né, e colocou a agricultura dentro de uns moldes do agronegócio, né, utilizando pacotes tecnológicos, né, bastante agressivo à natureza, aos solos, às pessoas, né, com bastante veneno, né, com bastante impacto na compactação do solo com maquinário pesado, ainda, né, atuando com esse sentido de monocultura. Então, uma agricultura que a gente fala que é uma agricultura lá dos privilegiados, né, com que contam com subsídios do Estado, né? Enfim, é uma agricultura que, no final das contas, não é lucrativa, né? Mas eles contam com subsídios e vão aumentando seu patrimônio e entrando e sendo, digamos, os donos de uma cadeia produtiva muito maior. Então, aquele que é produtor em larga escala, que produz soja, produz os grãos, ele também é dono de uma indústria alimentícia, ele também é dono de maquinário, ele acaba criando ali uma concentração de renda, não é, que acaba sendo de privilégios e exclui boa parte da sociedade, boa parte das populações tradicionais, as populações que vivem da agricultura, né? E não produzem alimento para a gente, né? O que produz, na realidade, são commodities, né? São grãos que são exportados, a maior parte, e vai ser para a produção, né, de derivados, produção de ração animal, enfim. Então, existe essa falsa ideia de que essa agricultura em larga escala, né, esse agropop aí alimenta a sociedade, mas no final das contas não é bem isso que acontece. Quem realmente alimenta, coloca alimento nas mesas dos brasileiros e do mundo aí é a agricultura familiar, a agricultura baseada na diversidade, uma agricultura com um maior nível de cuidado com a terra. E é
isso o que, de certa forma, a indústria quer retirar das pessoas, né? Então, hoje a gente está vendo um advento aí da tecnologia, da sustentabilidade, né? Mas, assim, a gente sabe que é mais uma forma, né, da indústria se reconfigurar e manter o seu público ali, né? Então, fala-se numa agricultura de precisão, não é uma agricultura sustentável, mas no final das contas continua utilizando pacotes tecnológicos, né, pacotes de insumos que agridem a integridade dos ecossistemas, né, e continua gerando bastante impacto, né? E aí a gente está vendo esse movimento agora, né, de regeneração e diversidade nos últimos anos, que é o que nos dá, de certa forma, uma esperança em relação à agricultura, né, pautada na regeneração, na biodiversidade, na agricultura onde o ser humano ele entra, né, dentro de uma condição harmônica com o seu ecossistema, com o ambiente, né? Portanto, é uma ideia, né, do que a gente tem de como que a agricultura molda a sociedade, molda a cultura e como essa manipulação, essas relações, né, acabam afetando muito, né, no sentido do entendimento do que a gente tem do alimento que chega à nossa mesa, né?